Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo o Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão da imparcialidade, né? Então, eu gostaria, né, meio que começar dizendo definição, né, do que é imparcialidade segundo o dicionário Aulete, né? A imparcialidade é a qualidade, estado ou caráter do que é imparcial, equidade, isenção, justiça, né? Então, eu gostaria, né, de começar dizendo que no campo das ciências, né, existe uma visão relativamente recente, né, de que a imparcialidade total do pesquisador não é algo possível, né? E isso é dessa forma, né, porque sempre existe, né, um viés por parte do pesquisador, né? Por mais que um pesquisador, né, tente se afastar, né, do objeto de pesquisa, sempre há algum nível, né, de interferência da própria mentalidade do pesquisador na pesquisa, né, que ele está realizando. E as coisas elas se tornam especialmente piores, né, quando você tem um objeto de pesquisa que é a própria consciência, né, do próprio pesquisador, né. E aí você tem vários problemas, né, de metodologia, né. E as crenças, né, do pesquisador, elas podem ser um elemento, né, dificultador no aprofundamento, né, da pesquisa, né, do próprio pesquisador sobre si mesmo, né. E você tem até a possibilidade, né, bem provável, a questão dos próprios pontos cegos, né, ou seja, coisas que existem, né, e a gente não percebe, né. E a autopesquisa, né, não costuma ser admitida na ciência, justamente porque existe, né, sempre essa possibilidade, né, do viés e dos pontos cegos, né. O professor Valdo Vieira, né, ele é ciente, né, da dificuldade, né, que uma pessoa pode ter em pesquisar a si mesmo. Ele propôs, né, que é melhor ter uma maneira, né, de pesquisar a si mesmo, ainda que imperfeita, do que não ter, né, qualquer maneira, né, de buscar a verdade a respeito da própria consciência, né? E a autopesquisa, então, seria o recurso natural, né, em que basicamente cada pessoa ela faz da sua vida e experiências um laboratório consciencial, né, que o professor Val Vieira chamou de Lab Commons, né? E com o passar do tempo, né, a nossa autopesquisa leva a gente a questionar vários processos, né? Por exemplo, a gente questiona, né, o processo da justiça humana, né? A justiça humana, ela é tida frequentemente como imparcial, né? Só que na prática, né, ela pode conter muitas falhas, porque quem é o autor das sentenças é um ser humano e não é um ser perfeito, né? E a justiça é algo que depende muito, né, da consciência de cada magistrado. Então isso faz, né, a autopesquisa ser especialmente importante, né, para o magistrado e até a própria questão, né, do magistrado fazer a própria autoconscienciometria, né, que a conscienciologia propõe, né. E a gente tem também como exemplo a questão da ciência convencional, né? E o fato é que a ciência convencional ela costuma ser extremamente preconceituosa porque parte do materialismo, né? E também tem a questão doutrinária em que muitas vezes apoiam, né, o discurso de autoridade, né? E nesse sentido, é importante dizer, né, que o olhar do observador ele sempre influencia, né, na coisa observada, né? Você tem também como exemplo, né, a questão do jornalismo, né? E eu diria, né, que nos tempos de hoje, né, a imparcialidade do jornalismo é meio que uma grande ilusão, né? E grandes autores eles costumam recomendar, né, a isenção na busca pela verdade. Mas a gente vive em um tempo, né, em que a grande mídia, ela, em muita medida, ela se encontra comprada, né, para defender narrativas políticas, né, sem um compromisso maior, né, com a isenção na busca pela verdade, né. Daí também a importância, né, da conscienciometria e da autopesquisa, né, em quem exerce o chamado quarto poder, né. Tem gente também que diz que trata todos de maneira igual, né. Eu diria que isso é a pessoa que está tapeando a si mesma, né. Até mesmo porque a gente não tem obrigações iguais, né, perante todas as outras pessoas, né. Muitas vezes a gente também ouve, né, que a democracia ela é um sistema de governo imparcial, já que todos teriam direito a um voto, né? E Aristóteles dizia que uma democracia ela pode se converter numa demagogia, né? Que vem, né, de um processo de lavar os cérebros das pessoas, né? E a lavagem cerebral da população ela costuma conduzir ao populismo, né? Que seria justamente o ato de fazer
uma massa de pessoas votarem, né, contra seus próprios interesses, né? Muitas vezes também a gente ouve falar, né, no princípio da imparcialidade na administração pública, né? E na tal realidade, né, ela pode ser um mero engodo, né? Que com a nomeação, né, de cargo-chave por indicação política, né, de pessoas com baixa competência técnica. Então, como é que uma coisa vai ser imparcial se quem está, né, nos cargos-chave são pessoas, né, que não necessariamente têm uma boa competência técnica, né? E tem também gente, né, que diz que tecnologias são boas ou ruins a depender do seu uso, né? Então eu trago, né, o seguinte questionamento, né? Alguém consegue pensar uma boa aplicação positiva para uma arma de destruição de massa, né? E eu diria que a existência, né, dessas armas, ela costuma deixar, né, várias pessoas bastante desconfortáveis, porque a gente nem sempre tem, né, gente sã e bom da cabeça, né, em cargos de poder, né? E eu gostaria, né, de finalizar esse episódio, né, curtinho aí, com a seguinte reflexão, né? Então, diante, né, da impraticabilidade, da imparcialidade total, né, na vida prática, que lados você vem tomando voluntariamente ou de maneira inconsciente, né? Tá aí um importante questionamento aí para cada um de nós nos fazermos conosco mesmo, né? Então, pessoal, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Se você curtiu, dê o seu like, que ajuda a gente bastante. Se você quiser comentar alguma coisa, comenta alguma coisa aí embaixo. E se quiser ajudar mais ainda a gente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.